Salve molecada, onda de calor na Europa, muita gente discutindo quem vai ganhar as eleições agora na Colômbia, dado que a eleição no Peru também foi apertada. Mas o tema do dia que ganha atração aqui na nossa página é a decisão do Copom de cortar 0,25 uma taxa de juros que estava em 14,50 e agora está em 14,25. Como essa taxa de juros vai afetar a nossa vida, já eu vou explicar. Mas primeiro a gente precisa entender o que significa, esse corte. Significa que o governo para de devolver para quem tem capital ocioso coisas de 0,25 dos juros que ele já pagava. Ou seja, o governo, basicamente, quando ele define a taxa de juros do Banco Central, ele está dizendo o seguinte: quem tem dinheiro vai ganhar mais. Obviamente, quem não tem, necessariamente, por uma relação matemática, vai ganhar menos. E, portanto, toda vez que o governo fala de uma política monetária restritiva, e principalmente não só o governo, mas o Banco Central, ele vai estar aumentando a desigualdade. Esse é um ponto que é indubitável. E da onde que vem esse resultado, então, da necessidade de cortar os juros? Porque o Brasil, de fato, tem uma inflação que está se acelerando. No entanto, o juros só afeta a inflação, até onde se sabe na teoria econômica, pelo canal de demanda efetiva. Ou seja, quando o Banco Central sinaliza que vai subir juros, as pessoas deixam de tomar crédito, passam a consumir menos, obviamente, e isso faz com que a demanda se reduza e, portanto, os preços, mesmo em momentos de aceleração, param de crescer. No entanto, esse efeito não é no curto prazo, ou seja, não acontece de um mês para o outro. Geralmente demora um horizonte um pouco mais alongado. E a gente tem um problema que, na realidade, grande parte da inflação que a gente tem visto acima da meta, ela tem a ver com a guerra do Irã e um choque de petróleo, ou seja, a oferta de petróleo no mundo caiu, fazendo com que o preço saltasse de próximos de 60 a 70 acima de 100 e 110 dólares o barril, quase que dobrasse. Só que isso tem uma boa notícia para o Brasil: toda vez que o preço do petróleo sobe, a gente que é exportador líquido da commodity negra também ganha nesse movimento. E aí tem uma questão: se o Brasil está ganhando, para que vamos subir juros para afetar um problema que não necessariamente consegue ser corrigido com nenhuma taxa de juros no mundo? E aí o Banco Central decide cortar. Mas esse corte, além de pequeno, veio junto com uma sinalização de que o Banco Central está atento às contas públicas do Brasil, falando o seguinte: olha, as contas públicas estão fora de controle e a gente precisa fazer com que a moeda permaneça estável. Portanto, a gente não sabe ainda o que iremos fazer, não sabemos ainda o que iremos fazer, a gente não sabe o que vai fazer. Só que tem um problema ainda maior: o próprio Banco Central quer ser um agente criador e autônomo na sua própria dívida, ou seja, um agente que passa a ser financiado via assenhoriagem, via emissão de moeda, via gasto público na veia, e isso no meio de um processo de turnover eleitoral, ou seja, o Banco Central atuando como um agente fiscal e também um agente político nessa discussão, e fazendo um papel que muita gente entende como sendo um papel meio esquisito. Deixe sua opinião aí se vocês acham que essa atual conjuntura da nossa política monetária tem um pouco de descontrole fiscal, ou muito do descontrole fiscal, ou um pouco ou muito de um ator que deveria ser plenamente técnico, que é o Banco Central, mas que passa a atuar não só politicamente, mas politicamente e defendendo interesses de agentes econômicos privados, em especial o nosso querido sistema financeiro nacional e seus agentes quase trilionários. Um abraço, fiquem com Deus.